Bom dia, irmãos. Vamos abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse versículo 13, de certa forma, creio que toca nos pontos que precisamos ver hoje de manhã. Quando se refere ao Espírito Santo e diz que ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Podemos imaginar isso como cobrindo o conjunto das epístolas. E depois o versículo termina dizendo, e anunciará as coisas que hão de vir. Essa parte parece-me que toca no livro de Apocalipse. Então essas são as duas sessões que nos faltam cobrir aqui nesta manhã. Ontem passamos rapidamente pelo livro de Atos. Vimos que o livro de Atos, ele descreve a maneira, o contexto no qual o Senhor foi amadurecendo nos discípulos, nos apóstolos, na igreja, a doutrina que aparece nas epístolas. Em Atos, o que vemos é a expansão do Evangelho. Cristo pregado para as nações. Mas nós não vemos Cristo pregado para a igreja no livro de Atos. Possivelmente, os únicos dois trechos do livro de Atos dirigidos especificamente à igreja ocorrem em Atos capítulo 15, aquele concílio de Jerusalém. Aquela palavra, aquela decisão tomada era para a igreja. E depois, possivelmente no capítulo 20, quando Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ele fala com eles, é uma palavra de ânimo, de exortação, de advertência, então era para a igreja. A menos disso, praticamente todos os discursos que encontramos no livro de Atos são para as nações, para os gentios, para pessoas que precisavam se converter. Então é natural que a gente pergunte, então, onde é que aparece Cristo para a igreja? E esse é o ensino que temos nas epístolas. Então encontramos esse conjunto de epístolas, começando em Romanos, terminando em Judas, logo antes de Apocalipse, nessa posição do Novo Testamento. Depois de João e depois do livro de Atos. Precisamos primeiro conhecer a pessoa do Senhor. Ele nas suas palavras, nas suas obras, na sua pessoa, nas suas características, na sua forma de agir, de falar. Isso vemos nos evangelhos. Também precisamos entender a maneira pela qual o Senhor conduz aqueles que são seus. O seu mover, o aspecto prático da vida cristã. Isso no livro de Atos. Antes de podermos tocar na doutrina que aparece nas epístolas. Se na nossa vida a gente tentar algum caminho diferente, nós teremos dificuldades. Se procurarmos começar com as doutrinas antes de conhecermos o Senhor, o seu falar, o seu doce falar, a maneira pela qual Ele age, nós provavelmente teremos dificuldades sérias. Então, a própria estrutura do Novo Testamento, conforme ele foi composto e disposto diante de nós, ele é esse lembrete de que precisamos sempre começar na pessoa do Senhor, olhando a Ele, depois observando como é que Ele age, como é que Ele se move, e então sim chegar às epístolas. Antes de efetivamente tocarmos nisso, vamos fazer uma menção em João capítulo 10, se os irmãos voltarem algumas páginas. João capítulo 10. Os primeiros versículos desse capítulo. São muito impressionantes
E eles têm uma mensagem importantíssima para nós. João capítulo 10, a partir do versículo 1, diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que impressiona nesse texto é que quando o Senhor faz menção às suas ovelhas e diz que eles lhe conhecem e reconhecem a voz, ele não disse que as ovelhas, nós, por exemplo, entendemos o que ele diz. Não foi isso que ele disse. Ele não disse: reconhecem o meu discurso, reconhecem a precisão da minha teologia, dos meus conceitos, reconhecem a precisão da doutrina. Ele não disse nada disso. Ele disse: reconhecem a minha voz. Aqui parece que a ênfase está muito mais no timbre, se é que a gente pode dizer assim, da voz do Senhor, do que propriamente no conteúdo. Ontem o irmão nos lembrava da questão das moscas. Como é verdade. Certamente os irmãos já tiveram a experiência de ouvir algo e que numa análise fria do conteúdo parece estar tudo certo. Você não consegue imediatamente detectar algum erro conceitual. Contudo, você não reconheceu a voz do Senhor. Você não disse: é o Senhor. Tem algo esquisito. Tem alguma mosca por aí. Tem algo que não é a pessoa do Senhor. Ainda que você não consiga dizer: esse conceito está errado, esta conclusão está incorreta. Irmãos, é claro, o Senhor jamais dirá qualquer coisa conflitante com a sua palavra. Ele é absolutamente coerente. Mas há aqueles que podem e conseguem reproduzir coisas da palavra de Deus, mas não o Espírito de Deus. E aqui o que o Senhor nos encoraja é de que precisamos aprender a reconhecer a sua voz. Para que quando ouçamos algo, precisamos conhecer a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, descarte. Mas só estar de acordo com a palavra não é necessariamente a voz do Senhor. Precisamos de um passo além. Precisamos saber se aquela voz, se o timbre da voz é do Senhor ou se não é. E é assim que o Novo Testamento nos ensina. Primeiramente, focar no Senhor. Aprender lá nos Evangelhos qual é o mover do Senhor, o timbre da voz do Senhor. Eu lembro sempre dessa ilustração que o querido irmão ele usava. E ele contava como que os peritos nos Estados Unidos são treinados para reconhecerem uma nota de dólar falsa. Então eles passam por um treinamento bastante rigoroso, bastante preciso, para reconhecer nota de dólar falsa. E em algum momento da trajetória ele pergunta: vocês têm alguma ideia de, durante o treinamento dessas pessoas, desses peritos, a quantas notas falsas de dólar eles são expostos? E a resposta é: nenhuma. Durante seu treinamento, eles somente têm
em mãos notas verdadeiras. Nunca lhes é apresentado durante o treinamento uma nota falsa. E qual que é a expectativa com isso? Que quando algum dia passar na mão deles uma nota falsa, ele olha e fala assim, ixi, tem algo estranho aqui. Eu não reconheço isso aqui não. Não sei o que é, mas está esquisito. Irmãos, na vida espiritual com o Senhor, precisamos chegar a um ponto parecido com esse. Estarmos tão completamente envolvidos e absorvidos pelo Senhor e pela sua pessoa, que quando alguma coisa não for dele, algo lá no Espírito vai dizer, não, não é. Não há um testemunho interno, não há um amém que diga, é o Senhor. Como nesse mesmo evangelho dissemos ao final dele, quando o Senhor apareceu na praia, foi João que disse, é o Senhor. Então, irmãos, é assim que o Senhor nos treina. É assim que temos o Novo Testamento diante de nós. Primeiro, o Senhor na sua pessoa, na sua obra, nas suas palavras, no seu mover, no seu trato com aqueles que ele encontrou. Isso nos dias da sua carne. E depois, as coisas que o Senhor continuou a fazer e ensinar por meio do seu corpo místico da igreja. Vemos isso no livro de Atos. E agora sim, chegamos às epístolas, onde temos com tanta clareza, exposto ali a doutrina e o coração do Senhor. Então que possamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. Ainda mais nesses dias de tantas vozes, tanta confusão. Ligue o rádio, ligue a televisão, vá aqui, vá ali, você ouvirá de tantas coisas. E muitas vezes quem diz essas coisas está sempre com uma Bíblia aberta. Não é curioso isso? Mas você ouve e você não tem um amém. Você diz, eu não reconheço a voz do Senhor ali. Talvez você não saiba sequer dizer porquê, ou explicar, ou argumentar, mas algo lá no seu espírito não diz amém. É isso que nós precisamos aprender aos pés do Senhor. Reconhecer a sua voz. Para quando alguma coisa que não for dele, seja em nós mesmos, ou vinda de fora, a gente possa dizer, isso aqui não é do Senhor. Irmãos, então chegamos a esse conjunto precioso de livros que chamamos as epístolas. E elas têm algumas características muito peculiares. Volte para Atos capítulo 16, para João capítulo 16. Acho que os irmãos já perceberam a grande importância incalculável desse discurso, desse último discurso do Senhor. E no versículo 25 de João capítulo 16, o Senhor diz, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Os irmãos sabem, observando os evangelhos, que uma das características do ensino do Senhor era o uso de parábolas. Há muitas parábolas nos evangelhos. E o uso de parábolas é algo tão característico e peculiar ao Senhor. Claro, temos uma parábola aqui e acolá em outros lugares da Bíblia, mas praticamente todas saíram dos lábios do Senhor. E quando passamos às epístolas, não vemos mais parábolas. E ainda assim, são as palavras do Senhor. Outra coisa que impressiona nas epístolas é que não há citações, praticamente, citações das palavras do Senhor Jesus. Os apóstolos poderiam escrever e dizer, como disse o Senhor, abre aspas. E aí, fala alguma coisa que o Senhor disse, fecha as aspas. E daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo. Não vemos isso nas epístolas. E contudo, são as palavras do Senhor. E aqui este versículo de João capítulo 16, o Senhor mais ou menos já havia alertado para isso.
Ele disse, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Até ali o Senhor usava muito figuras, parábolas. Mas vem a hora, seu depois, em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Volte um pouquinho, talvez uma página, no capítulo 15, os últimos 2 versículos. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Essa é a outra grande realidade nas epístolas. O que vemos nas epístolas, irmãos, é o Espírito Santo dando testemunho do Senhor. É o Espírito Santo conduzindo a Cristo, mostrando Cristo. As epístolas são o registro, o testemunho escrito do testemunho que o Espírito Santo dá do Senhor. Ele glorificaria o Senhor e o fez assim. Ele aponta sempre para o Senhor. Por isso que de Gênesis a Apocalipse vemos o Senhor. E com tanta clareza o vemos nas epístolas. Ele nas suas características, na sua obra, nos seus atributos, o que Ele é para nós. E tantas coisas assim. Esse conjunto de epístolas, ele foi escrito por um conjunto não muito grande de pessoas. Então, começamos em Romanos, com o apóstolo Paulo, vamos até Filemon. Alguns até creem que Hebreus foi escrito por Paulo. Fica uma interrogação, tem um escritor aos Hebreus. Claro que todos esses escritos, inspirados por Deus, soprados por Deus, eles têm como única fonte Deus. Então, qual que foi o vaso humano para escrever este ou aquele livro? Já é secundário. Passando Hebreus, temos o livro de Tiago, depois as epístolas de Pedro, depois as epístolas de João e depois Judas. São essas. A diversidade é muito grande. Existem epístolas que foram escritas para uma igreja. Existem epístolas escritas para um conjunto de igrejas. Existem epístolas escritas para pessoas em particular. Algumas epístolas são corretivas. Em particular, as primeiras, Romanos, Coríntios e Gálatas, têm uma carga de correção importante. Depois tem epístolas com caráter mais de exortar, de alentar as pessoas, de perseverarem no Senhor. Depois, instruções específicas com respeito a como proceder na igreja. Então, temos uma diversidade muito rica nas epístolas. E, contudo, não há qualquer contradição. Nem aqueles que tentam achar contradição entre o livro, a epístola de Paulo aos Romanos e a epístola de Tiago, nem ali há contradição. Então, é verdadeiramente o Espírito Santo compondo esse conjunto de documentos que chamamos as epístolas do Novo Testamento. Muito bem. Quando lemos os evangelhos, observamos que não é o objetivo nos evangelhos de dar explicações. Existem frases, existem declarações, às vezes, muito impressionantes nos evangelhos, mas se vocês observarem, não tem explicação. É como se a gente ficasse assim, o que o Senhor quis dizer com isso? Por que Ele disse isso e não disse aquilo outro? Irmãos, é porque está no período dos evangelhos. Os esclarecimentos, as explicações viriam depois. Assim aprove a Deus. Até porque Ele sabia que naquele momento as pessoas não estavam preparadas para receberem, para entenderem
esses aspectos da doutrina. Porque eu acredito, irmãos, que a doutrina, ao contrário da lei do Antigo Testamento, não era alguma coisa que viria de fora para dentro. Assim como o Senhor deu a lei, as tábuas da lei a Moisés. Mas precisava ser algo forjado, formado dentro de cada um. Exatamente para que houvesse esse testemunho de que isso é do Senhor, aquilo lá não é. Então, as pessoas precisavam passar por etapas na sua vida, caminhar com o Senhor, passarem por crises, passar no cadinho, e nesse processo o Senhor ganhar espaço, onde Ele pudesse então formar de forma mais ampla a doutrina. E é isso que encontramos nas epístolas. Explicações, ampliações de coisas, de sementes que aparecem lá nos evangelhos. Há quem diga, e provavelmente corretamente, que todas as doutrinas que encontrarmos nas epístolas têm sua origem nas palavras do Senhor Jesus, lá nos evangelhos. Às vezes é uma origem rápida, uma menção breve, uma pequena semente, mas já está lá. Então é um bom exercício. Os irmãos, ao lerem as epístolas do Novo Testamento, procurarem imaginar onde é que eu encontro o paralelo disso lá nos evangelhos. E ao tentar fazer isso, então veremos o Novo Testamento como uma coisa, como um documento, e não como um monte de fragmentos. Então, irmãos, esse exercício de voltar sempre às palavras do Senhor e buscarmos as origens do que encontramos nas epístolas é um excelente exercício. Isso nos obrigará a ver o Novo Testamento como um único documento. Vamos escolher um exemplo dos muitos que poderíamos escolher. Por exemplo, a questão do perdão de pecados. Então, abra comigo, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Este é um exemplo de uma frase, uma declaração que o Senhor faz sem maiores explicações. Perdoai e sereis perdoados. Hoje sabemos que se temos perdão é por causa do sangue que o Senhor verteu na cruz por nós. Mas não tem qualquer menção disso aqui. Aqui diz alguma coisa até muito impressionante. Falei, perdoai e sereis perdoados. E a gente fica às vezes queimando os miolos. Por quê? Por que não está o resto? Irmãos, porque aqui o objetivo não é explicar a doutrina do perdão de pecados. Passe uma ou duas páginas no capítulo 7 do livro de Lucas. Agora, uma conversa que o Senhor teve com a mulher que ungiu seus pés na casa de Simão, um fariseu. Os irmãos lembram do caso, versículo 47, explicando para esse homem, e disse: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, referindo-se à mulher, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Impressionante essas palavras do Senhor. E às vezes a gente olha e faz assim: bom, mas será que é isso mesmo? Por que o Senhor não disse que os pecados dela estavam perdoados porque Ele verteria o seu sangue por ela? É por isso que Ele poderia perdoar pecados. Mas nesse ponto da história é assim que o Senhor colocou.
Então os irmãos percebem que precisa haver um progresso, precisa haver uma explicação, precisa haver um outro momento em que as razões para o perdão dos pecados seja explicada. Se os irmãos voltarem um pouquinho para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, também com respeito ao perdão, agora uma parábola, Mateus capítulo 18, a assim chamada parábola do credor incompassivo. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Eu te perdoei, você não perdoou seu conservo? Você não devia fazer isso. De novo, perdão. E de novo, não temos aqui a explicação do porquê é possível perdoar pecados. Mas também, irmãos, o Senhor, Ele deixou sementinhas mais específicas. Os irmãos lembram quando aqueles 4 homens levaram o paralítico para se encontrar com o Senhor. E diz o texto que, chegando à casa, estava tão cheia, não conseguiram entrar pela porta. Então eles subiram ao eirado ali, fizeram a abertura e abaixaram o paralítico na sua maca. Muito bem, todo mundo impressionado para ver o que o Senhor faria, porque evidentemente eles o levaram para ser curado. E o Senhor, em vez de curá-lo imediatamente, Ele disse, e o texto diz, vendo-lhes a fé. O Senhor vê fé. A gente não vê fé, não é? Mas o Senhor vê fé. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. E aí começou a haver murmuração. Quem que esse cara pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. O que é verdade. Mas então o Senhor disse, ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então o Senhor disse, deu um passo além desses textos que vimos. Ele disse, olha, o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Mas também não nos disse o porquê. Mas mais para o finalzinho do seu ministério, quando ele celebrou a última ceia, no capítulo 26, abra comigo, Mateus capítulo 26. Aí ele começou a entrar mais fundo nessa questão. Capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora sim, o Senhor começou a dizer, olha, a remissão de pecados, ela é possível por causa do sangue que Ele verteria. Mas isso aqui aconteceu provavelmente, 12 horas antes dele ir para a cruz. Já estava no finalzinho. Então ele começou a abrir um pouco mais, descortinar um pouco mais a doutrina do perdão. E quanto assunto a respeito disso temos nas epístolas? Apenas 2 versículos, irmãos, para ilustrar. Efésios capítulo 1, versículo 7, falando do amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Aqui temos não apenas a menção do sangue, temos a menção da riqueza da sua graça. Irmãos, já parou para pensar o porquê que somos perdoados? Claro, o preço a ser pago, necessário para que Deus, o Deus justo, pudesse justificar o pecador, o derramamento de sangue do Filho de Deus. Mas somos perdoados por causa da riqueza da sua graça, não por qualquer outra coisa. Ainda que o arrependimento seja importante, o Senhor nos perdoa não porque nós nos arrependamos, não porque nós reconheçamos, ainda que isso seja importante, não porque nós confessemos os nossos pecados, ainda que isso seja necessário, mas somos perdoados por causa da riqueza da sua graça. Graça sobre graça sobre graça. Ele nos perdoa. Mas para que um Deus justo e santo pudesse perdoar o pecador, o castigo do pecado precisava ser executado. E Ele o executou, na pessoa do seu amado Filho. Passe umas páginas, capítulo 4 do livro de Efésios, o segundo e último exemplo nesse ponto. Versículo 32, o último versículo do capítulo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Irmãos, percebem a conexão desses versículos com as sementinhas plantadas pelo Senhor lá nos Evangelhos? Assim são todas as doutrinas que encontramos nas epístolas. Então faça esse exercício. Procure sempre a origem lá no Senhor, para entender o contexto, para entender qual era o coração do Senhor ao falar daquele assunto. Uma expansão importante que encontramos nas epístolas quando comparadas aos evangelhos, e para motivar isso vamos voltar a João capítulo 14 agora, ainda aquele discurso, o último discurso do Senhor, João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, e observe que o contexto é o receber o Espírito Santo que ele rogaria ao Pai. Então, naquele dia, o dia, a época em que o Espírito Santo fosse concedido, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, esse versículo diz algo muito impressionante. Diz que naquele dia, com a ajuda do Espírito Santo, eles conheceriam, e esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, conceitual, mas experimental, da união do Senhor com o Pai, de nós com o Senhor. União com Cristo. Se tivéssemos que talvez resumir o grande assunto das epístolas, como é que faríamos isso, hein? Tem tanta coisa ali, é um mundo, não é? Mas se tivéssemos que colocar talvez numa frase, essa serve: união com Cristo. Nas epístolas existe um pressuposto de que aqueles que leem as epístolas, aqueles para quem elas foram enviadas, estavam em Cristo. Sabe por quê? Porque somente em Cristo, pela vida de Cristo, é que aquilo que aparece nas epístolas consegue ser vivido. Tente fazer isso de si mesmo e será um fracasso atrás do outro. Então, implícito naquele conjunto de epístolas está o fato de que quem recebe, quem vai ler essa epístola, está em Cristo. E se a pessoa lançar a mão da vida de Cristo nele, que é a vida do Espírito Santo, ele pode sim se submeter a Deus e ser fiel ao que está escrito nas epístolas. Escrevendo aos Coríntios,
O apóstolo disse: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Para eles, ele havia se tornado sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aí, escrevendo a respeito desse versículo, esse irmão das palestras, o tal do Bernard, disse: isto não é a declaração de uma doutrina, isso é o resumo de uma vida. Isso não é a declaração de uma doutrina, isso é o resumo de uma vida. Assim tem que ser a nossa vida resumida: Cristo em nós. Um dos grandes temas dos evangelhos é a salvação. A salvação em Cristo Jesus. O Senhor curava, perdoava pecados, fazia tudo o que Ele faria e faz no âmbito espiritual, Ele fez de forma visível no âmbito físico. E a salvação, que é esse grande assunto, o grande tema dos evangelhos, ele é tão confirmado e tão claramente exposto ao longo de todas as epístolas. Mas nas epístolas vemos que há um passo adicional. Somos salvos não apenas pela morte do Senhor. Aliás, pela morte deles fomos reconciliados a Deus. Mas a salvação ela é muito mais ampla. E precisamos experimentar que somos salvos pela sua vida. E essa vida, ela nos foi dada no Espírito Santo. E um dos aspectos da salvação que ganham uma amplidão nas epístolas é a união com Cristo. Então mencionamos esse texto em 1 Coríntios. Temos também textos importantes em Romanos. Abra comigo o capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aos Coríntios, depois no capítulo 6, Paulo lembra aqueles irmãos, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E em Gálatas, Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, essa consciência do Espírito de habitação, do Senhor Jesus na pessoa do Espírito habitar em nós, é um aspecto importante da salvação que encontramos nas epístolas. União com Cristo. Outro aspecto importante que é um desenvolvimento disso, que o Senhor plantou a sementinha lá nos evangelhos, é a nossa relação com Deus como Pai. Façam uma revisão breve e rápida na sua mente do Antigo Testamento. E ali a relação que o povo tinha com Deus era o povo e Deus. Ali Deus é Deus Todo-Poderoso, é o Deus Jeová, Deus da aliança, né? É o Altíssimo. Mas não encontramos esse conceito do povo chamando a Deus de Pai no Antigo Testamento. Foi o Senhor que começou a plantar essa sementinha. E Ele o fez logo no início do seu ministério. Então, por exemplo, lá no Sermão do Monte, fala assim: ore em secreto, e o vosso Pai, que vem em secreto, te recompensará. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Foi o Senhor que começou a plantar essa sementinha da relação nossa como filhos de Deus. E essa relação de pai e filho tem a sua origem em Deus Pai e Deus Filho.
já observou quais foram as primeiras palavras de Deus registradas no Novo Testamento? O Novo Testamento começa com o mover de Deus para cima e para baixo, e ele falando por intermédio dos seus mensageiros, os anjos, com Maria, com José. Mas a primeira menção em que temos da voz de Deus foi no batismo do Senhor. E ali diz que abriu o céu, se ouviu uma voz que disse: "Este é meu filho, em quem tenho meu prazer, em quem me comprazo." E quais foram as primeiras palavras registradas do Senhor Jesus no Novo Testamento? Ainda moço, talvez por volta dos 12 anos de idade, quando ele ficou para trás, os pais voltavam para Nazaré, ele ficou em Jerusalém, depois os pais sentiram falta dele, voltaram, o encontraram entre os doutores, e o Senhor disse: "Por que me procuravas? Não sabias que me cabia estar na casa do meu Pai?" Irmãos, na primeira menção das palavras de Deus no Novo Testamento, ele fala do seu Filho. Nas primeiras palavras registradas do Senhor no Novo Testamento, ele diz do seu Pai. Essa é a relação eterna entre eles. E a essa relação, a essa comunhão, nós fomos chamados. Por isso o Senhor, uma vez ressurreto, quando encontrou com Maria naquela manhã, ali do lado do sepulcro, ele disse a Maria: "Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas ide avisai aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e o seu Deus, para o meu Pai e o seu Pai." Então, irmãos, essa questão da paternidade de Deus, nós filhos de Deus, é uma expansão, uma abrangência, um progresso, se é que a gente pode dizer assim, tão importante. E ele é tão fortemente colocado nas epístolas. Abra comigo, por favor, em Gálatas, um texto que o irmão nos lembrou ontem à noite, Gálatas capítulo 4. "Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos." Então vemos que aqui temos essa expansão na questão da filiação, que começou lá nos Evangelhos, mas existe uma progressão importante que aparece quase que exclusivamente nas epístolas, porque não poderia acontecer antes, que é a consciência da filiação. Uma coisa é alguém dizer: "Olha, o fulano é filho do ciclano." Outra coisa é alguém se sentir filho. E se você continuar lendo esse texto, fala assim: "E porque vós sois filhos", versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas. "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai." Então em nós existe o Espírito de Deus que se refere a Deus como Pai. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz que o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não apenas salvação, mas filiação. E não apenas filiação, mas consciência de filiação. Quando o Senhor disse lá em João capítulo 14, versículo 20, que naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, eu em vós. Esse conhecer é essa consciência lá no Espírito, aquele testificar. Então vemos, irmãos, como que os temas nascem no Evangelho e vêm crescendo, 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 e aqui nas epístolas tem a sua plenitude, se é assim que podemos dizer. Muito bem, então esse conjunto de epístolas que começa com Romanos, termina com Judas. Romanos,
Assim como Mateus é a conexão histórica, é o elo histórico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o livro de Romanos é o elo doutrinário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre o Antigo Testamento e as epístolas. Observe o início da epístola aos Romanos. A ênfase na lei. Paulo argumentando com respeito à lei. Para chegar ao ponto de dizer, olha, pela lei não tem jeito. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nos evangelhos, as declarações do Senhor, elas não têm um tom conclusivo. Muito antes, pelo contrário. Na conclusão do seu ministério, sei que a gente pode dizer assim, nos dias da sua carne, ele disse, venho depois, importa-vos que eu vá, tenho por vir, o Espírito Santo vem, naquele dia sabereis. Agora, vamos observar como que termina esse conjunto de epístolas. Pule lá para Judas. Judas, o versículo 3, diz, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Existem traduções que diz, uma vez foi entregue aos santos. Mas o sentido é mesmo uma vez por todas. Não é uma vez aconteceu e pode acontecer de novo, não. É uma vez por todas. Não haverá uma nova fé. Essa é a fé. Esse é um versículo de conclusão, de fechamento. A fé foi entregue de uma vez por todas. Não encontramos esse tipo de declaração nos evangelhos. É assim que esse conjunto de epístolas termina. E em particular, versículos 24 e 25, observe que forma maravilhosa de concluir esse conjunto de epístolas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, se tivesse cabido ao homem encerrar essas epístolas, certamente não seria assim. Possivelmente ia chegar no final com as últimas recomendações, né? As últimas advertências. Olha, lembra, cuidado, veja, tente, faça. Olha como termina. Ele fala, olha, aquele que é poderoso. Você não é poderoso para fazer qualquer coisa que está nessas epístolas. Para entender e viver qualquer coisa que está nas epístolas. Você não pode, você não consegue. Só a vida de Cristo consegue. Como um querido irmão costuma dizer, só a vida de Cristo é capaz de viver a vida cristã, não é? Sim. Parece óbvio, mas é uma grande verdade. Não tente viver a vida cristã pelos seus mecanismos, meios, forças. Nós não conseguimos. Não conseguimos. E esse texto termina esse conjunto de epístolas dizendo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados. Irmãos, isso vai muito além da nossa imaginação. Mas Ele é poderoso. É assim que olhamos para as epístolas. Olhamos para as epístolas e olhamos para o Senhor. Para o Senhor, Tu és poderoso. Eu não consigo, mas o Senhor é poderoso. E chegamos então ao Apocalipse. Já as epístolas, algumas delas já vão apontando para o Apocalipse.
Alguns entendem que as epístolas aos Tessalonicenses, 2 Pedro, as epístolas de João, Judas, são prelúdios ao Apocalipse. O Apocalipse, ele é muito único, muito singular nesse aspecto. Aqui encontramos a doutrina da consumação. A consumação deste século. Como que aprove a Deus encerrar esta era em que vivemos. Abre Apocalipse capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, esse versículo ele conecta o Apocalipse, que termina com os séculos dos séculos, aos Evangelhos, onde vemos que o Senhor é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o Apocalipse não é uma coisa alheia ao resto, ele vem na sequência. O fim desse livro, a revelação da palavra de Deus, ela se consuma na visão descrita no capítulo 21. Abra comigo, por favor, nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 2 do capítulo 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Essa é a última vez que João utiliza essa expressão vi. Depois, no início do capítulo 22, a ele foi mostrado o rio da água da vida. Mas a última vez que ele diz vi, é nesse capítulo 21, e o que ele viu foi a Nova Jerusalém. O que ele viu foi a noiva do Cordeiro. Eu não sei, mas às vezes a gente tem a impressão de que o Novo Testamento sem o livro de Apocalipse estava bom, né? O livro de Apocalipse é um livro de, sei lá, de curiosidades futuras, né? Irmãos, longe disso. Como precisamos, para o nosso encorajamento, saber como é que termina essa história. E saber que no final o Senhor terá seu propósito. Ele terá a sua noiva. E quando olhamos para os aspectos dessa cidade, vemos Cristo. Aquilo que é peculiar a Ele. Nada nosso. A igreja é Cristo. E um aspecto tão importante é a menção de que é uma cidade. Se os irmãos rastrearem o uso dessa palavra ao longo da Bíblia, é muito curioso. A primeira vez que aparece em Gênesis capítulo 4, quando fala que Caim, depois de ter matado Abel, ele coabitou com a sua esposa, teve um filho, e lá diz que ele edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, Enoque. Então, começa uma cidade começa toda errada. Pelo primeiro homicida, ele edificou. Depois, com respeito a Abraão, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 10, diz que ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual, agora preste atenção, Deus é o arquiteto e edificador.
Não como a cidade edificada por Caim, por homem, mas uma cidade que Deus é o arquiteto, ou seja, Ele planeja, Ele decide e Ele executa. E essa cidade, irmãos, é a cidade que aparece aqui, nessa última visão. Alguém já disse que se o objetivo de Deus fosse individual, a consumação seria com o jardim. Começou no jardim, termina no jardim, você vai para o jardim e fica feliz e tudo certo. Mas ele termina com uma cidade. Porque o objetivo final do Senhor é coletivo. É bênção coletiva. É Ele e a sua noiva. E esse progresso que vemos, agora pegando de Apocalipse, olhando para trás, tantas coisas fazem tanto sentido. Mas mesmo no Apocalipse, precisamos voltar lá nas palavras do Senhor e reconhecer quais foram as coisas, as sementinhas que o Senhor já plantou. Lá nos Evangelhos, há quem diga que o livro de Apocalipse precisa ser lido tendo como pano de fundo o sermão profético do Senhor em Mateus 24 e 25. Quando João Batista disse que a noiva é do noivo. O amigo do noivo, ao ouvir a voz do noivo, se alegra, mas a noiva é do noivo. Então essas sementinhas estão lá nos Evangelhos. Elas remetem a essas realidades que vemos descritas de maneira tão ampla, tão bonita, aqui ao final do livro de Apocalipse. Precisamos concluir. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrir no Salmo de número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Observe bem esse texto. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Irmãos, a palavra do Senhor, assim como o Senhor, é absolutamente perfeito, absolutamente puro, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Não tem qualquer necessidade de melhoria, de correção, de acerto, de ajuste. Contudo, esse versículo diz que é um processo de refino. E que esse processo precisa ser completo, aqui mencionado pelas 7 vezes. Ora, se a palavra do Senhor é sempre pura, como que você purifica o que é puro? Para que refinar o que é puro? Irmãos, eu acho que a chave está nessa pequena frase. Ela é refinada em cadinho de barro. Pergunta: quem são os cadinhos de barro? Quem são os vasos de barro que não têm em si valor, mas cujo valor está naquilo que é depositado neles? Acaso não somos nós? É isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios. Então, irmãos, o que eu creio que esse versículo nos diz é que a palavra do Senhor é em nós. A nossa compreensão da palavra, a nossa experiência na palavra, a nossa interpretação da palavra, essa não é perfeita. Essa não é pura. Essa não é inerrante. A palavra é. Nosso entendimento dela que não é. E é isso que precisa ser refinado. E é isso que precisa ser depurado 7 vezes. E é depurado num cadinho. Eu não preciso falar
a respeito disso. O irmão já tem, né, nos abençoado tanto com essa visão. Mas lembre do livro de Atos. Lembre do processo que Deus utilizou ao longo da história para alcançar o seu propósito e nos dar o que temos hoje a título de Novo Testamento. Aquilo foi refinado em meio a muita dificuldade, em meio a muita bênção também. Esse é o caminho do Senhor. Nós precisamos que a palavra de Deus em nós seja refinada. E precisamos também, assim como a doutrina ao longo do Novo Testamento foi sendo alargada, uma sementinha aqui, outra ali, depois aquilo amplia e até ser dia perfeito. Assim tem que ser conosco também. Às vezes olhamos para a nossa condição na palavra e achamos que progredimos tão pouco, e possivelmente isso seja verdade. Como precisamos estar aos pés do Senhor e pedir que Ele alargue, que a doutrina cresça, que a palavra de Deus ganhe espaço, que a doutrina em nós, a sã doutrina, possa alcançar aquilo que Deus deseja que alcance. E o contexto é esse cadinho que aparece aqui em Salmos capítulo 12, versículo 6. Os irmãos lembram que comecei dizendo que meu objetivo eram dois. Um deles, encorajar os irmãos a olharem para o Novo Testamento como um todo. Às vezes a gente fica tão preso numa parte aqui e outra ali. Amém? Algumas partes nós vamos dar uma atenção especial, sim, mas não deixe de olhar isso como um todo. Veja no Novo Testamento e depois, quem sabe, em toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, o projeto de Deus, a mão soberana de Deus no todo. E o segundo objetivo era perceber que, assim como ao longo do Novo Testamento, a doutrina ela vai num crescendo, tem que ser assim também em nós. E o processo, os irmãos já sabem qual é. Amém? Amém. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que é poderoso. Senhor, para nos livrar de tropeços. O Senhor é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados, diante de Ti mesmo. Senhor, essa é a nossa confiança. Como te pedimos que o Senhor sopre na Tua palavra, sopre nela em nós. Senhor, nós te damos graças e te bendizemos. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor produza em nós o fruto que o Senhor determinou que a Tua palavra produzisse. Nós nos encomendamos a Ti com alegria, com gratidão, com confiança. Em nome de Jesus. Amém.